Olá, sejam bem-vindos! Mais uma aula aqui começando. Hoje a gente vai falar sobre como atender empreendedores e ter uma renda de R$ 10.000 fazendo mentoria de educação financeira, de orientação financeira para empreendedores, certo? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Primeira coisa que eu preciso contar e explicar para vocês é que nós temos no Brasil uma quantidade gigantesca de pequenas empresas, de microempreendedores e de profissionais autônomos. Se você parar agora e olhar ao seu redor, você não consegue nem contar a quantidade de microempresas, de autônomos e de MEIs que você conhece. Faz esse exercício agora. Para só um minutinho aí e olha ao seu redor. Fecha o olho, pode até fechar o olho. Fecha o olho e pensa. Quantas lojas pequenas que tem no teu bairro? Quantos dentistas, advogados, nutricionistas, terapeutas, fisioterapeutas? Quantos que tem aí ao seu redor? Aí se você pensar no MEI, aquela menina que vende maquiagem, que trabalha com Mary Kay, aquela cabeleireira que presta serviço para um salão de beleza. Vocês estão conseguindo entender a quantidade desse mercado? Quem é que, na hora que faz esse exercício, pensou e conseguiu visualizar mais de 10 pessoas? Escreve aí para mim nos comentários. Mas quando você parar para pensar, você vai ver que tem muito mais de 10. É possível que cada pessoa aqui, se você fizer uma lista, você vai listar mais de 50 só no seu bairro, tá? Isso a gente está falando do seu bairro. Se você for pensar a nível de internet, a nível de quem você conhece, aí você vai estar interminável a quantidade de pessoas. Então, por que eu quero trazer isso para vocês? Para vocês entenderem o tamanho do mercado que existe para você mentorar empreendedores através da educação financeira. Mas, Aline, o que eu vou oferecer para esse empresário, para esse empreendedor? Ah, o Rony perguntou, 50 o quê? 50 empreendedores, microempresas, profissionais autônomos, pessoas, não estou falando de empresas grandes, estou falando de empresas pequenininhas, profissionais que trabalham sozinhos, dentistas, advogados, terapeutas, a menina que tem uma loja de roupa, a outra que tem loja de produtos naturais, que vende maquiagem. No seu bairro, se você parar agora, você vai ver mais de 50. Você vai parar e vai fazer uma lista, você vai fazer mais de 50, certo? E por que eles precisam de educador financeiro? Vou listar algumas coisas para vocês, para mostrar como é que você pode prestar esse serviço. Primeira coisa, a grande maioria, e quando eu falo grande maioria, é mais de 90% desses microempreendedores, pequenos empresários e profissionais autônomos, eles não têm nenhum controle financeiro. Concordam comigo? Eles não separam o dinheiro que é pessoa física do dinheiro pessoa jurídica. Pra quê? O dinheiro é meu, eu não tenho nem sócio. Eu trabalho sozinho. Quando eu vou atender, por exemplo, dentista, eles chegam para mim e falam assim, Aline, mas para que eu vou separar? Eu não tenho sócio, é só eu. Então, o meu dinheiro eu pago as contas da casa, eu pago a conta do escritório, do consultório. Só que não é assim que funciona. Eles precisam aprender a fazer um gerenciamento desse dinheiro separado. Porque no final do mês, o que eles sentem, o sentimento que o microempreendedor tem, que o profissional autônomo tem é, eu trabalho e nunca tenho dinheiro. Essa é a sensação. Eu não vejo dinheiro. As pessoas que trabalham com comércio, que compram e vendem coisas, as boleiras, as confeiteiras, qual é a percepção? Poxa, eu tô com um cliente, mas não sobra dinheiro no final do mês. E por que não sobra dinheiro no final do mês? Justamente por causa da falta de controle financeiro. Você vai ver que acontece com muitos empreendedores que vendem produtos que eles compram o produto ou para fazer ou o produto que vão ser revendido. Aí eu compro no meu cartão pessoal
para pagar daqui a 30 dias. Aí eu começo a vender. Nisso que eu começo a vender, na hora que a pessoa me paga, eu não separo o dinheiro para poder pagar o cartão quando ele vencer. A pessoa pega o dinheiro e paga as contas de casa. Ah, vendi um bolo hoje. Aí o que faz? Paga a conta de luz. Ah, eu vendi uma maquiagem hoje. Peraí que eu vou pagar aqui a escola das crianças. Aí paga a escola das crianças. Quando o cartão vence no final do mês, a pessoa não tem dinheiro para pagar aquele cartão. Inclusive, muitas pessoas saem do negócio justamente porque não consegue manter nem os pagamentos. Não é porque ela não tem cliente, não é porque ela não consegue vender, é porque ela não faz o controle financeiro e ela não sabe fazer. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não é que ela é displicente, que ela é inconsequente, que ela é irresponsável. Ela não sabe que é importante fazer esse controle financeiro. Então, quando você, como educador financeiro, você chega numa empresa pequena, ou num autônomo, ou com alguém, e você consegue explicar a importância de ter esse controle financeiro, a pessoa te contrata e ela te paga. Muitas pessoas vão perguntar: Aline, mas é difícil conseguir cliente. Não é difícil conseguir cliente, porque é um mercado muito grande e um mercado com uma demanda que as pessoas precisam. Então, se eu vou ensinar uma dentista a fazer o controle financeiro dela, a separar o dinheiro que é da empresa do dinheiro da pessoa física dela, eu começo a ensinar essa pessoa a fazer uma reserva financeira, que é um outro problema muito grande que a gente tem com empresários e pequenos empresários. Eles não sabem nem a necessidade de fazer reserva. Aí, quando a gente começa a explicar que você comprou o produto no teu cartão, esse produto vai vencer. Então, se eu peguei e coloquei o dinheiro que eu vendi, eu não criei uma reserva para pagar aquele cartão, na hora que vencer o cartão, eu não tenho mais dinheiro para pagar o cartão. O que eu tenho que ensinar para esse empreendedor? Que ele vai ter que separar o que é custo de mercadoria e o que de verdade é lucro. E na prática, ela usa o dinheiro inteiro, mas ela não pode usar o dinheiro inteiro. Ela precisa usar só o dinheiro do lucro. E começa a entender que muitas vezes ela está colocando o preço errado nos produtos. Muitos educadores financeiros que são meus alunos, eles começam justamente a trabalhar com os empresários e os empreendedores pequenos, falando sobre precificação. Porque a pessoa acha assim: ah, eu vou começar a vender caneca. Eu compro essa caneca por R$20, vendo essa caneca por R$40 e eu tenho o dobro do valor de lucro. A pessoa pensa assim, porque as pessoas começam a empreender por necessidade. Elas não têm um treinamento, elas não aprenderam a fazer isso. Então ela acha que se ela comprou por 20 e vendeu por 40, ela está tendo o dobro do custo, do lucro, né? Só que ela não está. Porque na hora que ela comprou por 20 e ela vendeu por 40, ela precisa colocar o custo que ela tem daquele negócio. Então, se ela tem uma loja, ela vai ter que colocar o custo do aluguel, ela vai ter que colocar o custo da conta de luz, da conta de água. Se ela faz algum tipo de marketing, ela vai ter que colocar o custo de marketing. Ela precisa colocar a hora dela, quanto tempo que ela leva para poder vender aquele produto. Então ela precisa colocar o horário dela. As meninas que vendem maquiagem. Ah, eu comprei a maquiagem por... esse óleo. Ah, se eu vendo óleo, eu compro esse óleo por R$10 e vendo esse óleo por 50. Poxa, eu ganho muito nesse óleo. Será? Porque quanto tempo que você leva até você chegar na casa da pessoa, mostrar o valor do óleo para ela, vender aquele óleo para ela e ela te paga. Ah, Aline, eu levo 2 horas para poder vender esse óleo. Poxa, então se você leva 2 horas para vender esse óleo, você paga 10 e você vende por 50, quanto que você está ganhando na tua hora? R$20. E o combustível que você gastou para poder chegar lá? E a passagem que você gastou para chegar na casa da pessoa? Por isso que tem muita gente que começa a empreender e perde dinheiro ao invés de ganhar, paga para trabalhar. Porque não está conseguindo precificar do jeito certo.
E aí, se a pessoa descobre que ela está precificando do jeito errado, ela vai precisar de ajuda para aprender a precificar do jeito certo. E você, como educador financeiro, quando você estuda e você aprende isso, você vai poder mostrar para a pessoa que ela está precificando do jeito errado, tá? Então vamos lá, vamos dar uma resumida no que eu falei até agora. Primeira coisa. Os empresários e empreendedores, MEIs, profissionais autônomos, eles precisam aprender a fazer controle financeiro. Identificar e separar o que é conta de pessoa física do conta de pessoa jurídica. Os empresários e empreendedores autônomos, MEIs, todas essas pessoas, elas precisam entender a importância de ter reserva. Reserva financeira pessoal, reserva do negócio, reserva para 13º, reserva para poder tirar férias. Eu preciso trabalhar isso com essas pessoas. Eles precisam aprender a precificar tanto produto como serviço. E como educador, você pode ensinar essa pessoa a fazer precificação de produtos e serviços. Eles precisam aprender a preparar uma aposentadoria. Porque vocês acham que todas as pessoas vão trabalhar o resto da vida? A gente tem uma perspectiva de aumento de qualidade, de tempo de vida, né? De expectativa de vida. Antigamente, uma pessoa de 40 anos já era idosa. Hoje em dia, o pessoal de 40 aqui, ó, eu inclusive, a gente tá na alta produtividade nossa. De 60, nossa, o pessoal de 60 anos está dando banho e muita gente de 30. Mas chega uma hora da vida que as pessoas não vão querer trabalhar. Imagina, você com 80 anos, não, eu preciso dar aula, não, eu preciso fazer bolo, eu preciso vender roupa, eu preciso... Não vai, gente. Vai chegar uma hora que você vai querer descansar. Só que você tem ideia de que um autônomo, um nutricionista, um dentista, um advogado, não juntou dinheiro, não fez reserva financeira a vida inteira. E quando ele chegar lá, ele vai viver de quê? Me contem de que ele vai viver. Nem INSS ele pagou. Ele vai viver de quê? Primeiro que no INSS não ia dar para ele viver, de qualquer jeito, né? Mas nem o INSS ele pagou. E aí? Então ele precisa aprender agora a se preparar para conseguir chegar lá na frente e saber que ele tem tranquilidade financeira. A gente, na realidade, na prática, quando você vai atender, e eu tenho vários alunos que atendem, inclusive atendem médicos, os médicos, eles não podem parar de fazer plantão, porque eles têm um custo de vida tão alto que eles dependem de vários plantões em vários hospitais diferentes para eles conseguirem ter um salário muito alto, e é salário alto mesmo, né? Salário de 60 mil, salário de 70 mil, só que eles gastam tudo ou mais do que eles ganham. Eles são escravos dos plantões. E o dia que ele não conseguir mais dar o plantão, como é que ele vai fazer? Essa é a visão que você, como educador financeiro, precisa trazer para os empresários e empreendedores. É disso que eles vão te contratar. Eles não vão contratar um educador financeiro que vai falar, ah, você precisa gastar menos. Gente, sério, ninguém vai te contratar para você falar que tem que gastar menos. Ah, faz um vídeo aí falando que tem que gastar menos, que as pessoas assistem, mas é de graça. Na hora de contratar um profissional, eu quero contratar um profissional que tenha conhecimento profundo, que consiga me mostrar o porquê é que eu tenho que fazer esse investimento. Por que eu vou abrir mão de comprar uma bolsa hoje? Por que eu vou abrir mão de ir naquele restaurante mais caro? Não é porque a Aline falou pra mim que eu tenho que gastar menos. Não, é porque eu tenho uma visão de futuro que eu sei que isso aqui vai estar contribuindo para quando eu chegar lá e não quiser mais trabalhar, eu não quiser fazer tantos plantões, eu vou ter dinheiro suficiente para poder viver daquela renda. Aí eu começo a fazer sentido. Aí as pessoas começam a ficar dispostas a te pagar por isso. Então, gente, que vocês que estão pensando em serem educadores, eu sei que hoje tá na moda ser educador, um monte de gente vai lá e coloca no Instagram finanças, porque vocês acham bonito, porque vocês vão lá e assistem os vídeos e falam, ah, eu também sei isso, aí faz vídeo, aí depois fala assim, ah, eu tô um tempo fazendo vídeo, mas eu não ganho dinheiro nenhum com isso.
Não ganha, porque você não vai ganhar dinheiro fazendo vídeo. É ilusão você achar que vai ganhar dinheiro fazendo vídeo. Tem gente que ganha dinheiro fazendo vídeo? Tem. Agora, é a minoria da minoria e nem é fazendo vídeo que as pessoas ganham dinheiro. Que os grandes influenciadores, os grandes youtubers, eles ganham dinheiro não com o vídeo, com os patrocínios que eles têm através do vídeo. Então você ficar aí tentando usar rede social, gravar vídeo, fazer isso e aquilo, achando que você vai ficar rico, milionário, sem método, sem técnica, sem estratégia e sem ser profundo no assunto, você tá só perdendo tempo. É olhar e falar, eu quero de verdade ter uma profissão, então eu preciso me qualificar. Eu quero de verdade chegar na internet e ter um trabalho real na internet, então eu preciso ter base para eu conseguir mostrar para as pessoas por que é que elas têm que reduzir a renda. Não é só falar parar de gastar dinheiro, não. Eu preciso saber explicar por que ela tem que gastar menos. Por que é que o autônomo tem que separar a conta pessoal da conta empresarial se ele trabalha sozinho? Se você não sabe explicar isso pra ele, sinto muito, ele não vai te pagar, ele não vai te contratar, porque você não sabe explicar isso. Você não tem profundidade para poder explicar. Então a gente tem que se propor a fazer alguma coisa e fazer com dedicação. Quando você faz com dedicação, quando você estuda de verdade, aí as pessoas vão te pagar. Aí tem fila de espera. Falando sério, tem fila de espera. Quando você se propõe a fazer um trabalho que é um trabalho sério, um trabalho com conhecimento. Quando você não tem profundidade, você vai ficar só perdendo tempo, fazendo vídeo, falando, fazendo post no Instagram e ninguém te procura. Tá? Então, fica claro isso aqui pra vocês, que a gente precisa entender do que a gente tá falando, certo? Então, vamos lá. Se eu vou atender empresários empreendedores, onde é que eu posso encontrar essas pessoas? Que essa é uma dúvida que vocês têm também, né? Eu quero atender empresários empreendedores, onde eu encontro? Eu encontro onde eles frequentam. Provavelmente, na sua igreja, tenham vários empresários empreendedores. Você pode encontrá-los lá. Na escola dos seus filhos, tem vários empresários empreendedores e microempreendedores. Você pode encontrá-los lá. Mas também você pode participar de feiras que existem. Você pode participar de eventos de empreendedorismo da tua cidade, de clubes de networking. Você pode participar de programas que existem, né? Tem um programa X que essa empresa está proporcionando, uma feira de tecido, feira de artesanato, feira de pet. Todos esses lugares têm vários empreendedores. Vocês percebem? Você não precisa nem ter uma rede social para atrair cliente. Lógico que eu ensino os meus alunos a terem a rede social como forma de vitrine. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Imagina que eu fui numa feira de empreendedorismo, né? Era uma feira de artesãs. Aí eu conheci várias artesãs lá e eu sou educadora financeira e eu ajudo as artesãs a precificar o serviço, a separar a pessoa física da jurídica, conseguir fazer reserva. Eu ensino artesãs. Aí eu conheci as artesãs lá e eu falo para elas assim, olha, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, me segue aqui no Instagram. Aí elas vão pro Instagram. Lá no Instagram, eu preciso estar com a minha conta toda arrumadinha para que ela possa me conhecer. Então, eu uso a minha rede social, nesse caso, tá, gente? Nesse caso, você vai usar a sua rede social para quê? Para ser uma vitrine do seu trabalho. Por isso que é importante você aprender a usar a rede social. Hoje em dia, todos os profissionais devem aprender a usar a rede social. O dentista, o terapeuta, a psicóloga, todo mundo deve aprender a usar a rede social para ter uma vitrine, porque as pessoas vão te procurar ali. Mas eu não preciso estar ativo na rede social para ter esse cliente. Eu posso ir nos lugares para buscar esse cliente e ter a minha vitrine para falar para ele, me segue aqui no Instagram que você vai conhecer um pouquinho do meu trabalho. E ele vai me seguir.
Eu preciso ter essa clareza, porque senão eu acho que eu vou começar uma rede social, eu vou fazer 3 posts e vão cair clientes na minha cabeça. Não vai acontecer isso. Os clientes não caem na tua cabeça. Você vai começar a conversar com esses clientes. Você vai começar a conhecer esses clientes. E aí eles vão começar a buscar você e vão se interessar pelo seu trabalho. Então a Dani perguntou, como que eu vou prospectar? A melhor forma de você prospectar é através de relacionamentos. Eu preciso me relacionar com essas pessoas. Eu preciso conversar com essas pessoas. Não é um panfleto que eu chego ali e fico, toma aqui meu panfleto. Não, mas eu vou numa feira, eu vou na igreja, eu vou na pracinha levar o cachorro para passear ou levar minha filha, eu converso com aquela pessoa que está do meu lado. Aí aquela pessoa me fala assim, eu trabalho com venda de semijoias. Aí eu pergunto sobre o trabalho dela, como é, o que ela faz e tudo. Depois ela vai me perguntar o que eu faço. Na hora que eu falar o que eu faço, eu vou explicar para ela. Eu ajudo pessoas como você, que trabalham com semi-joia, a cuidar da sua organização financeira. Na hora que você falar isso, ela vai falar, caramba, eu tô precisando tanto disso. E você vai vender para ela. Gente, sério. É assim que acontece. Só que você tem que ter o produto para vender. Você tem que ter o seu serviço para vender. A maior dificuldade das pessoas é que elas não têm um produto, um serviço para vender. E na hora que tem essa oportunidade, ela não consegue dizer o que ela faz. Vocês estão entendendo? Se você escolher trabalhar e ajudar os empresários, os empreendedores, que isso vai acontecer através dos seus relacionamentos. Mais tarde isso pode acontecer através de rede social. Tem formas de captar na rede social? Claro que tem, eu ensino também a captar na rede social. Mas quando você está começando, é mais eficaz você ter clientes através dos relacionamentos que você constrói do que na internet. Porque na pracinha, conversando com uma pessoa, ela tá te vendo, é pessoa real, ela vai pegar ali, né? Vai saber que você está ali, você é uma pessoa real. Na internet, o relacionamento é um pouco mais frio. A maioria de vocês que estão aqui me acompanhando hoje ainda não me conhecem pessoalmente. Muitos vão se tornar meus clientes, vão se tornar meus alunos, sem nunca ter me visto. A maioria dos meus alunos nunca me viu pessoalmente. Mas eu estou aqui todo dia. Quando eu estou aqui todo dia fazendo uma aula, ensinando vocês, tirando dúvida, contando um pouquinho de como é, eu estou criando o quê? Um relacionamento. E aí tem até uma pergunta aqui que vocês fizeram pra mim agora, que é o seguinte, deixa eu ver aqui, que eu vi e passou. Legal, a Maria falou que tá no curso, entrou pra aprender a aplicar no meu negócio com Tupperware. E você vai, Maria, com certeza você vai aprender e você vai começar a ensinar as suas amigas que também trabalham com Tupperware, porque elas também têm essa dificuldade, tá? A Taia Pacheco falou, meu marido trabalha com carro de som, é o mesmo carro para uso particular. Como fazer a separação da gasolina na manutenção e documentos? E aí, Taia, é a parte que tem que parar para planilhar, para escrever tudo, para entender quanto por cento do tempo ele usa para o trabalho e quanto por cento do tempo ele usa para a vida pessoal. A gente consegue fazer isso medindo tempo, medindo horas. Então dá para fazer, não é impossível de fazer. A gente faz medindo a quantidade. Por exemplo, eu também tenho um home office. Dentro da minha casa, a gente tem um escritório grande que trabalham 5 pessoas e a gente usa a mesma energia, certo? Que eu uso para minha casa, eu uso para o meu negócio. Só que um percentual maior dessa energia vai para o meu negócio do que para minha casa. Porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando na casa. Então eu consigo separar e fazer uma média para saber o quanto é que isso custa para o meu negócio. Aí o Rony colocou, eu acho difícil convencer as pessoas a terem essa visão. Rony, não é fácil, mas é possível. Tudo é difícil. Você acha que é fácil convencer as pessoas a terem uma alimentação saudável? Não é fácil, mas um nutricionista precisa fazer isso. Você acha que é fácil convencer as pessoas que elas têm que fazer atividade física?
Não é fácil, mas um personal trainer ou uma academia precisa fazer isso. O nosso trabalho como educador financeiro é esse. O nosso trabalho é mostrar para a pessoa por que no final do mês não tem dinheiro. E dinheiro é uma coisa que todo mundo quer ter, não quer? Então você vai mostrar para a pessoa. Você está satisfeito com o que está acontecendo hoje? Não estou satisfeito. Trabalho, Aline, e nunca vejo dinheiro. Por quê? Você tem um monte de coisa que você precisa aprender. E você não aprendeu ainda. E eu tô aqui para poder te ensinar. Então a pessoa vai te contratar e vai te pagar para você fazer isso. Certo? A Jamile colocou aqui, ó. Sou formada em matemática e nunca aprendi sobre educação financeira. Estou devorando seu conteúdo. Amando. Que bom, Jamile. Gente, matemática não é educação financeira, tá? Não, as pessoas não aprendem educação financeira na aula de matemática, nem na faculdade. Educação financeira é outro tema. Então, vamos lá. Quais as maneiras de convencer a pessoa? Rafa, principalmente mostrando para ela no que ela tem a dor. Eu sempre vou perguntar, se eu tô conversando com a minha dentista, eu não vou chegar para minha dentista e vou falar, ó, você tá fazendo isso de errado. Não, eu pergunto para ela, como é que tá o movimento aqui? Ah, tá bom o movimento, ou tá fraco o movimento. Mas qual que hoje, pensando na sua rotina que você tem, o quanto é que você se sente feliz em relação à remuneração que o consultório te traz? Ah, Aline, na verdade eu trabalho muito e eu sou dentista há 20 anos e até hoje eu não consegui melhorar efetivamente na minha vida. Eu queria realmente ter um upgrade na minha vida, viajar, comprar casa, e eu não consigo, apesar de ter muito cliente. Aí eu vou falar com ela. Eu vou atuar onde é a dor dela. Aí eu vou explicar, olha, provavelmente, como você não tem um controle financeiro e não faz a separação, você separa o que é o dinheiro do teu consultório, do que é teu dinheiro pessoal? Não. Você tem uma conta de CNPJ só para o teu consultório e tem outra conta seu para pessoa jurídica, para sua pessoa física? Não, não tenho. Você investe para o seu futuro pessoal ou para sua aposentadoria? Não, não invisto. E se você parar de atender hoje, como é que você vai viver? Ah, não sei como eu vou viver. Pois é, eu te ajudo a resolver esses problemas. Aí a gente tem que estudar para entender qual é o problema do cliente. Por isso que dentro do curso de formação e de pós-graduação, eu ensino vocês a entenderem as dificuldades que os clientes têm. Porque eu só consigo vender para o cliente quando eu entendo a dificuldade dele. É diferente quando eu vou vender para uma boleira, para uma confeiteira. Eu vou chegar para uma confeiteira e qual que é o maior problema dela? Ela tem problema de fluxo de caixa. Ela vende pra caramba e ela nunca tem dinheiro. Ela paga a conta de casa com o dinheiro do bolo, no mês seguinte ela não consegue comprar material. Aí eu vou perguntar se ela sabe precificar. Você sabe realmente qual é o custo do material do teu bolo? Ah, Aline, eu sei mais ou menos, porque eu compro farinha e eu também faço bolo pra casa. Enfim, a gente precisa aprender a precificar pra gente saber quanto é que a gente vai cobrar de verdade. Por isso que tem gente que precifica assim. Ah, eu tô cobrando tanto. Por quê? Ah, porque o meu vizinho cobra isso também. Só que a gente não sabe se o vizinho tá cobrando isso porque ele fez um estudo de precificação ou se o vizinho tirou da cabeça dele que ele precisa cobrar só isso. Ou se ele tá fazendo um trabalho voluntário, por exemplo. Então eu preciso mostrar isso para o cliente. E lembra que eu falei para vocês? A quantidade de pessoas que nós temos, de empresários, de empreendedores, de MEIs, de pessoas autônomas, é muita gente. Então se eu aprendo a ajudar essas pessoas a aprenderem a precificar, aprender a separar o dinheiro pessoa física da pessoa jurídica, eu tenho muito cliente. Mesmo sem usar rede social. Eu não preciso estar no Instagram para conseguir esses clientes. Só de visitar cada um e de conversar com cada um deles, eu posso ter a minha agenda cheia. Quando eu comecei o meu trabalho como educadora financeira, eu comecei atendendo profissionais autônomos. Então eu atendi muito professor de educação física, personal trainer, dentista, psicólogos, nutricionistas, muita gente que tinha esse problema.
A maioria nunca tinha investido na vida. Não sabia nem como, para que eu vou investir? Quando eu começo a falar da importância da reserva financeira, para que eles consigam tirar férias, não é para eles se aposentarem ou ficar independente financeiramente, é para tirar férias. Muitos dos meus clientes não podiam tirar férias como personal trainer, porque se tirar férias, não recebe. E aí, como não tem reserva, eu vou trabalhar do jeito que for, doente, grávida, licença maternidade pra quê, né? Teve bebê, vai trabalhar com 15 dias do bebê nascido, porque não tem como tirar, porque não tem uma reserva, porque é autônomo, porque é MEI. Então a gente precisa mostrar isso pro nosso cliente e saber, claro, como criar estratégias para que eles consigam ter realmente dinheiro no final do mês, dinheiro no final do ano. Quem é que não gosta de ter 13º? Chegar em dezembro e ter um salário a mais. Todo mundo gosta. Mas os empreendedores têm 13º? Quem aqui é empreendedor e tem 13º? A maioria não tem. Ó, que eu já atendi, foi empreendedor, viu? E nunca vi alguém que fale assim, não, eu tenho 13º porque eu invisto, todos os meses eu invisto e faço uma reserva do meu 13º. E aí, quando chega no final do ano, eu tenho aquele dinheiro ali, eu fico feliz com o meu 13º. Gente, isso é possível de ser feito. Você pode ensinar o seu cliente que é empreendedor a criar o 13º dele. Como educador financeiro, você pode fazer isso. Imagina a felicidade dele de chegar no final do ano e falar, poxa, aqui ó, meu 13º tá aqui. A reserva para viagem. As pessoas viajam fazendo dívida. Ah, eu vou viajar. Ah, não sei como é que eu vou pagar isso não, mas vou passar no cartão, depois eu pago. Viaja fazendo dívida. Não tem reserva para viagem. Para ir para viagem e falar, não, o dinheiro da viagem já está aqui, separado. Eu posso ir tranquilo, eu sei o quanto eu posso gastar, eu sei o quanto que eu vou voltar para casa sem comprometer as minhas finanças, a minha vida. Porque eu sei, eu tenho controle disso. E a maioria das pessoas não sabe como fazer. Então, quando você é um educador financeiro que estuda, que tem esse conhecimento, que tem esse passo a passo, que sabe montar essa estratégia, você ajuda um cliente e esse cliente vai te indicando para outro, para outro e para outro. E sua agenda vai ficar cheia sempre. Tá certo? Então, bora crescer. A tarefa é fazer a lista de empresários, profissionais autônomos, empreendedores, microempreendedores da sua região. Começa fazendo a lista, tá? Então faz a lista para você entender as possíveis pessoas que você pode atender atendendo empreendedores. Combinado? Depois quem fizer a lista me fala lá no direct que eu vou gostar de saber.